no boletim, às vezes você quer compartilhar com alguma pessoa da sua família, alguém no Brasil, em outro lugar, tá aí, ó, igrejavidaabundante.net. Já tem gente do Japão, né, ouvindo e vendo, né? Nosso abraço aí para aqueles que nos acompanham de tão longe, e oramos para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Bom, rapidamente, vou dar um presente para aquele que agora atender a minha chamada agora. Rapidinho, abra sua Bíblia em Ageu capítulo 1. Vai ser, nossa mensagem vai baseada nesse capítulo aí. Vamos lá, rapidinho, Ageu capítulo 1. Achou aí? Não mata o computador não, nem iPod. Pronto. Já achei que sou eu. Ué, você quer marmelada. Ageu capítulo 1. Queridos, essa semana Deus falou de uma forma muito gostosa no meu coração, nesse texto, na minha devocional. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que eu fui ministrado naquele momento. E espero que você seja ministrado da mesma forma como eu também fui. Capítulo 1 do profeta Ageu. Bom, Ageu fica antes de Zacarias, antes de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Então vem por ordem decrescente, né? Malaquias, Zacarias, Ageu. Capítulo 1. Eu vou ler. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Deus, luz de misericórdia, e fala ao nosso coração, purifica a minha mente, purifica meu coração, purifica meus lábios, para que, ó Deus, a tua palavra possa fluir com graça, e que
a tua unção nova e fresca sobre a minha vida, Deus, seja derramada, para que ao pregar a tua palavra, aqueles que aqui estão, que nos ouvem e nos veem à distância, sejam também tocados por ti, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos. Muitas vezes nós pensamos que a vida de uma pessoa, de um grupo ou de um povo vai mudar se algo de grande repercussão acontecer, que nem sempre é verdade. Sabe por quê? Porque às vezes essa mudança não depende de algo extraordinário acontecer, mas às vezes depende de coisas simples, princípios simples serem colocados em prática. Só para os irmãos, a título de exemplo, para os irmãos verem como nós estamos tão familiarizados e acostumados com aquilo que é extraordinário, que um homem chamado Naamã, um general, um comandante do exército da Síria, o segundo homem mais importante da Síria, por pouco não perdeu uma bênção. Sabe por quê? Porque desprezou as coisas simples. Veja bem, quando ele chega diante do profeta, o profeta chega e fala com ele assim: vai tomar banho. Assim, não é do jeito que eu falo, mas assim: olha, se mergulha no rio 7 vezes, Rio Jordão. Eliseu mergulhar no Rio Jordão. Eu vim aqui pensando que ele iria fazer uma prece, um clamor, que ele iria convocar as pessoas, iria colocar a mão, ia fazer aquele cerimonial. E agora ele simplesmente diz assim: mergulha no Jordão. É uma coisa. E quando ele estava indo embora, os servos dele disseram: meu pai, se tivesse pedido ao Senhor uma coisa difícil, o Senhor ia fazer? Não ia? Ia. Mas pediu uma coisa tão simples. Tão simples. O que mudou a vida daquele homem? Foi observar um princípio simples. No ano 520 a.C., não foi algo de grande repercussão que mudou o rumo de um povo, e sim 3 coisas simples, mas de grande valor, que mudaram a vida do povo de Israel poucos meses depois que esse povo voltou da Babilônia e havia se estabelecido na sua antiga pátria, na sua pátria em Israel. Agora o povo estava passando por uma crise, embora tivesse tão pouco tempo, poucos meses. E Deus levanta o profeta Ageu e ministra uma palavra simples, dizendo que eles tinham que fazer 3 coisas simples para mudar a vida deles. E é sobre essas 3 coisas simples que eu quero falar nesta noite para os irmãos. Primeiro, uma palavra de repreensão. O profeta Ageu foi um dos profetas que Deus levantou para ministrar ao seu povo no período que seguiu o seu cativeiro babilônico, quando o povo de Israel havia fixado residência em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. Passadas que foram as alegrias da volta para o seu antigo país, quando aqueles que voltavam achavam que não iriam ver de novo a sua cidade especial, Jerusalém, os seus moradores começaram a viver a sua vida normal, trabalhando duro, não só para reconstruir a cidade, como também para ganhar o pão de cada dia. Como crise, segundo os caracteres da língua chinesa, também significa oportunidade. Muitos dos que voltaram do exílio e fixaram residência em Jerusalém começaram a prosperar, a ponto de construírem casas apaineladas, isto é, casas de fino acabamento,
um fator que contribuiu para que eles deixassem a construção da casa do Senhor de lado. Foi a oposição que eles sofreram dos que tiravam proveito da miséria, dos que haviam ficado em Jerusalém durante o período do exílio, dos que foram levados para o cativeiro babilônico. Esdras, que viveu nesse tempo, nos fala o seguinte, só para os irmãos terem uma noção da situação em que vivia esse povo. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Eu preciso deixar bem claro aqui, amados, que a palavra de repreensão de Deus aos líderes e ao povo de modo em geral, primeiro, não era porque eles estavam prosperando. Segundo, não era porque eles estavam construindo casas confortáveis de fino acabamento. Terceiro, não era porque eles estavam sofrendo a oposição dos seus inimigos. A repreensão de Deus era porque, primeiro, eles deixaram a construção da casa do Senhor de lado em um completo e total abandono. Segundo, eles não se tocavam de que estavam passando da hora, deles trabalharem pela reconstrução do templo. É por isso que Deus diz: cada um corre por causa da sua própria casa, e a minha casa permanece em ruína. E hoje, será que não tem acontecido com muitos de nós o que aconteceu com este povo no passado? Será que muitos de nós não somos passivos dessa exortação por estarmos correndo demais atrás dos nossos próprios interesses, deixando as coisas de Deus de lado? Foi por deixar a construção da casa de Deus em segundo plano que o Senhor levantou o profeta Ageu para repreender o seu povo. Olha o que diz no verso 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. A repreensão de Deus veio sobre o seu povo, não apenas através da palavra, como também através de uma punição dura sobre aquilo que os levava a adquirir os recursos para arcarem com seus custos e meios de sobrevivência. Olha os versos 10 e 11. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Com a dispensação da graça, queridos, derramada por Deus através de Jesus, culminada com o derramamento do Espírito Santo por ocasião do Pentecoste, o templo, a habitação de Deus, deixou de ser um templo de pedra e passou a ser o coração do que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. É por essa razão que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos diz o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Antigamente Deus habitava no templo. O templo era a representação da morada de Deus. É por isso que o templo ficava no meio das tribos, desde o tabernáculo até a construção do templo, para dizer que Deus era a parte central da vida do povo. Mas, queridos, com a dispensação da graça, Deus passou a não habitar mais no templo construído pelas mãos humanas, mas começou a habitar no coração daquele que o recebe como seu Senhor e Salvador. E contextualizando a mensagem do profeta Ageu para os dias de hoje, levando em consideração que a casa do Senhor somos nós, eu fico a pensar se não tem acontecido o mesmo conosco, se o templo do Senhor não se encontra em ruína e abandono, se não estamos mais preocupados com os nossos próprios interesses do que com os interesses do reino de Deus, se não estamos buscando mais o nosso próprio bem-estar
bem-estar físico e material do que o nosso bem-estar espiritual e o nosso relacionamento com o Senhor. Muitos de nós nos preocupamos em manter a forma, o nosso corpo físico, mas não nos preocupamos em manter a forma, o nosso corpo espiritual. Muitos de nós abrimos mão de alimentos que nós gostamos para manter em forma o nosso corpo, mas não abrimos mão muitas vezes de pecados que nutrem uma vida espiritual vazia. Muitos de nós nos preocupamos em alimentar bem os nossos corpos, mas não temos essa mesma preocupação em alimentar bem o nosso espírito, especialmente nos dias de hoje. Cada dia mais cresce a conscientização de que nós precisamos ter uma melhor qualidade de alimento na nossa mesa, tirar mais a massa, tirar a carne vermelha, comer mais carne branca, comer mais vegetais, transformar os nossos pratos mais coloridos, porque são mais saudáveis. Mas quantas vezes, queridos, nós não temos essa mesma preocupação de mesclar mais o nosso alimento espiritual com a palavra, com a oração, com comunhão, com amor, com dedicação ao Senhor? Muitos de nós nos dispomos a abrir mão de alguns benefícios pessoais para realizarmos os nossos sonhos, mas não estamos dispostos a abrir mão de alguns benefícios pessoais para realizarmos os sonhos de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós estamos dispostos a fazermos alguns sacrifícios para atingirmos os nossos objetivos, mas não estamos dispostos a fazermos sacrifício nenhum para atingir os objetivos de Deus para a nossa vida. Essas foram as palavras do Senhor através do profeta Ageu ao povo de Israel no passado. Cada um de vós corre por causa da sua própria casa, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Não estou falando desse templo aqui não, queridos, embora a gente deva cuidar também, porque é muito desagradável chegar uma pessoa aqui e ver um aspecto todo deteriorado desse templo. Isso muitas vezes é um reflexo de quem de fato nós somos. Mas eu estou falando primeiramente desse templo aqui que somos nós, que sou eu e você. Quando veio aquela palavra de repreensão, aquilo causou impacto na vida do povo. Parece que o povo não estava esperando ouvir aquela mensagem. Como talvez muitos de nós hoje talvez não estamos muito preparados para ouvirmos mensagens de exortação, porque os púlpitos se tornaram verdadeiros lugares de massagear egos de crentes carnais e mundanos. Crentes que muitos deles que quando ouvem uma pregação de exortação, de chamada para um compromisso mais sério com o Senhor, viram as costas para aquela igreja e procuram outra que não fala contra o pecado e nem chama crente nenhuma à responsabilidade. Coisa simples mudou a vida de um povo e pode mudar a sua. Se você levar a sério essa repreensão, talvez Deus vai mostrar para você o que está faltando é você levar a sério algumas dessas repreensões que aqui foram feitas hoje. E você sabe muito bem do que eu estou falando, porque o Espírito Santo está mostrando para você que tem algumas áreas da sua vida que precisam de fato serem mudadas. O Espírito Santo tem mostrado para você que de fato você tem corrido em função dos seus próprios interesses, mas você tem deixado as coisas de Deus para segundo plano. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, você precisa colocar a sua vida em ordem, você precisa caminhar e deixar algumas coisas de lado para poder caminhar comigo. Segunda coisa simples que mudou a vida daquele povo foi a atitude de arrependimento. Atitude de arrependimento. Queridos, diferente dos seus pais e dos seus antepassados que foram para o exílio babilônico por não terem levado a sério a pregação da palavra através do profeta Jeremias, não se arrependendo dos seus pecados, essa nova geração, misturada com uma velha que ainda conseguiu voltar, eles tinham um coração mais sensível, porque eles sabiam que eles haviam passado por mais de 70 anos na Babilônia. Eles estavam mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Agora, por mais dura que tenha sido a mensagem do profeta Ageu,
Eles entenderam que aquela era uma chamada de Deus para que eles se arrependessem, para que não acontecesse com eles o que havia acontecido com seus pais no passado. Olha o que diz os versos 1 e 2. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz. O que é que o povo dizia? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles tinham consciência, queridos, de que precisava fazer alguma coisa, mas eles dizem: não, mas esse não é o tempo ainda. Nós estamos agora, voltamos do exílio, nós precisamos construir as nossas próprias casas, nós precisamos dar um local para a nossa família, nós precisamos primeiro construir o nosso próprio futuro, e depois a gente pensa nas coisas de Deus, depois a gente pensa em construir a casa do Senhor. Começando pelos líderes e se estendendo por todo o povo, eles atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, ao contrário dos seus pais, que não levaram a sério, nem atenderam palavras semelhantes do profeta Jeremias. O povo não apenas deu ouvido a tais palavras, como também as levou a sério. Diz-nos o texto bíblico que o povo temeu diante do Senhor. O povo temeu diante do Senhor. Esse temor de Deus foi visto em forma de arrependimento e em forma de mudança de atitude, conforme nos informa Esdras, uma testemunha ocular dos fatos, no seu livro, capítulo 5, no verso 1 e 2. Olha o que diz a testemunha ocular desses fatos, que estava lá nesse dia. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Aleluia! Irmãos, aqui está uma das coisas mais extraordinárias, uma das experiências mais gostosas que um pregador pode ter na sua vida ministerial, é quando ele prega e vê o resultado da sua pregação. O que Jeremias não viu, o profeta Ageu viu. Quando o profeta Ageu exorta o povo em nome de Deus, e o povo diz: de fato esse homem está certo, nós não podemos caminhar nos mesmos pecados deixados pelos nossos pais, nós precisamos mudar de vida. E diz que eles então deixam os seus projetos, as suas ambições pessoais, e começam a edificar a casa do Senhor. Por quê? Porque eles reconheceram que estavam errados, eles se arrependeram e mudaram de atitude. Se você examinar, queridos, você examinar a palavra de Deus, você vai ver como que isso fez bem ao coração do próprio Deus. A palavra de Deus, através do profeta Ageu, surtiu efeito positivo na vida do povo. E todas as vezes que acontece essa disposição de conhecer o erro, arrepender e obedecer a palavra do Senhor, irmãos, podemos estar certos, essa atitude acaba redundando em bênção. Eu nunca vi alguém que se dispôs a obedecer ao Senhor, em se arrepender e mudar de vida, que não tenha tido depois a recompensa e a bênção do Senhor sobre a sua vida. Creio que isso está de acordo com as palavras do sábio Salomão, que faz a seguinte afirmação em seu livro de Provérbios: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Se você examinar o capítulo 1 do livro do profeta Ageu, você irá descobrir que a razão do porquê o povo colheu pouco não foi porque semeou pouco. Pelo contrário, a Bíblia diz que esse povo semeou muito. Olha o verso 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr um saquetel furado. Não adianta, esse dinheiro vai vazar em algum lugar. Em algum lugar esse dinheiro vai vazar. Mas você não vai reter aquilo, porque você está fora do projeto de Deus.
povo semeou muito, mas estava colhendo pouco, e mesmo assim não estava trazendo nenhum benefício. O pouco que ele colheu foi uma consequência negativa, como ele estava lidando com as questões espirituais. Irmãos, o material, o mundo físico, visível, é regido pelo mundo espiritual, não visível. Contudo, agora que essa pendência havia sido resolvida através do arrependimento e da mudança de atitude, a colheita seria proporcional à semeadura. Os céus não reteriam mais o seu orvalho, nem a terra reteria mais os seus frutos. Essa verdade se aplica em todas as áreas da nossa vida. Pecados não arrependidos e abandonados muitas vezes nos impedem de prosperar na vida familiar, conjugal, financeira, social, mas sobretudo na vida espiritual. É como disse Davi no Salmo 32, depois de adulterar com Batseba e tentar esconder o seu pecado dos homens de Deus, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É como se fosse um deserto. Nada dava certo, não tinha mais alegria, era uma pessoa infeliz. Aí ele tem a lembrança de que ele se viu um Deus que era cheio de compaixão, de graça e misericórdia. Aí ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E ele o confessa, e logo em seguida ele diz: e tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Quanto a você eu não sei, mas em relação ao povo de Israel, quando voltou do cativeiro babilônico, os céus só pararam de reter o orvalho e a terra, os frutos, depois que eles se arrependeram do que estavam fazendo de errado e repararam o erro. Será que de alguma forma não há algo assim que você está precisando fazer? É algo tão simples e que às vezes você está tentando resolver de formas tão complexas. Quem sabe se eu fizer mais um curso de especialização, quem sabe se eu fizer mais isso, quem sabe se eu fizer mais aquilo, e vai alimentando a ilusão de que se você conseguisse mais isso, isso, aquilo, você iria. E Deus está dizendo: filho, você vai enriquecer muito o seu currículo, mas o que está faltando a você não é isso, é outra coisa. É arrependimento, é mudança de atitude. É muito simples, não é? Mas às vezes você está igual na mão, está perdendo a bênção, porque você está recusando atender a convocação do meu profeta, que eu levantei nesses dias para falar ao seu coração. Terceira coisa simples, mas que mudou a história do povo. Primeiro foi uma palavra de exortação, segundo, uma mudança de atitude, e terceiro, uma palavra de encorajamento. Uma palavra de encorajamento. Ao ver o reconhecimento do erro e a disposição do seu povo em se arrepender e a mudar de atitude diante daquela situação, ouça com atenção a mensagem de encorajamento que Deus manda transmitir ao seu povo. Isso é lindo, queridos. No verso 13, o Senhor diz assim: então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Quando foi que Deus disse isso? Imediatamente depois da tomada de posição. Quando o povo é exortado, é confrontado com o seu pecado, e quando esse povo chega e diz: de fato, nós estamos errados, não é essa atitude que nós deveríamos ter, os nossos pais andaram por este caminho e eles se deram mal, e eu não quero andar por este mesmo caminho. Você está certo,
nós abrimos mão, queremos fazer aquilo que Deus faz, e diz aí que ele se dispõe para fazer aquilo que Deus havia falado, e diz que imediatamente, queridos, não foi um tempo depois, imediatamente Deus fala para o profeta Ageu, diz isso para esse povo: eu sou convosco. É a melhor coisa que alguém pode ouvir na sua vida, é o Senhor dizer para você: eu sou convosco, depois de uma palavra tão dura de repreensão como essa. Glória a Deus. Né, irmãos? Sempre que o Senhor nos mostra algo que precisa ser mudado em nossa vida, e vê em nós essa disposição de fazer alguma coisa para mudar de vida, Ele mesmo se encarrega de nos ajudar, porque Ele sabe que sozinhos, por nós mesmos, nem sempre nós conseguimos fazer aquilo que nos propomos a fazer. É por isso que Ele disse ao seu povo no passado e nos diz hoje: eu sou convosco. Por que Deus disse isso ao povo a quem Ele acabara de repreender? Porque uma vez que Ele se dispôs a mudar de atitude e a fazer aquilo que era agradável ao Senhor, Ele queria que o seu povo se sentisse motivado a levar adiante aquilo que Ele se propôs a fazer. Agora, queridos, é interessante observar que além de se apresentar e de dizer ao seu povo: eu sou convosco, aí acontece uma coisa linda. Deus despertou, olha só, 3 vezes vai dizer isso. Deus despertou o espírito de Zorobabel, Deus despertou o espírito de Josué, e Deus despertou o espírito do povo, para dizer assim: quero que vocês trabalhem juntos nesse projeto, um animando o outro, um encorajando o outro. Fico pensando nisso: por que nós não podemos ser assim? Por que nós não podemos ser assim? Será que está acontecendo? Será que é Deus que nos está despertando o espírito um do outro aqui, conversando com os pastores? Ou será que nós estamos recusando de deixar Deus despertar o nosso espírito? Será que nós estamos resistindo? Nós sabemos o que fazer. Por que não fazer? Por que não atender o chamado do Senhor? Olha o verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o Senhor despertou o espírito de Josué, o Senhor despertou o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram no trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Espírito Santo de Deus, traz esse despertamento para esta igreja, para a vida do pastor Carlos, pastor Ulisses, para cada pessoa aqui, Senhor. É interessante ressaltar também, amados, que todas as vezes, preste atenção para você, todas as vezes que nos dispormos a mudarmos de atitude, de uma atitude reprovável para uma atitude que agrada a Deus, além da presença de Deus conosco para nos ajudar, e da presença daqueles que Ele coloca em nosso caminho para nos encorajar nessa empreitada, ouça-me, o diabo se encarregará também de colocar os seus agentes para nos desencorajar e nos fazer desanimar de fazermos aquilo que havíamos proposto a fazer. Ouça com atenção o que aconteceu com este povo que resolveu atender à repreensão do Senhor e a mudar de atitude. Diz-nos assim o autor do livro de Esdras, no capítulo 4, verso 4: então as gentes da terra, as gentes de onde? Vou repetir a pergunta, eu quero ouvir uma resposta melhor. Vou ler primeiro o texto. Então as gentes da terra desanimaram o povo. Vou perguntar: as gentes de onde? Da terra. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Qual era o plano que eles queriam frustrar?
o plano de darem continuidade na construção da casa do Senhor. Meu querido irmão, você precisa saber que todas as vezes que você atender a um chamado do Senhor para mudar de vida e de atitude, para uma atitude e para uma vida que agrada a Ele, esteja certo de 3 coisas. Primeiro, Ele vai estar do seu lado para te ajudar. Deus vai estar do seu lado para te ajudar. Segunda, Ele vai colocar pessoas ao seu lado para te ajudar. E terceira, que você não pode ignorar, outras pessoas, e às vezes gente da própria terra, preste atenção, gente da própria terra, pode ser gente da sua casa, gente da sua igreja, gente chegada a você, gente da própria terra, vão surgir para te levar ao desânimo e para frustrar o seu plano de mudar de atitude, mudar de vida e começar a seguir e servir ao Senhor com alegria. Se você entrou aqui hoje e se sentiu exortado e repreendido por Deus acerca de algo que você tem feito e que não tem agradado a Deus, mas se encontra arrependido e quer mudar de atitude de vida, como o profeta Ageu, eu me levanto nesta noite em nome de Jesus para te dizer: o Senhor é contigo e eu também estou com você. Você pode contar comigo também, com o meu apoio, se você quer mesmo isso. Vamos lá. Se o diabo se encarrega de colocar os seus agentes em seu caminho para te desanimar, por outro, o Senhor também desperta o espírito de outras pessoas para te ajudar nesse projeto. É só você ficar esperto, é só você ficar atento para ver quais são aqueles que têm te ajudado, te encorajado, te impulsionado, te empurrado para frente. Porque às vezes tem gente perto de você que só está te jogando para baixo. Sai fora. Porque na hora que você estiver num buraco, eles não vão te dar a mão para te ajudar, para te levantar. São gente da terra, muitas vezes, as pessoas que mais nos destroem. Quero concluir a mensagem desta noite destacando algo que Deus tem, que Deus destacou, que encontra no verso 5 e 7, que diz, por 2 vezes, olha só: considerai o vosso passado. Olha comigo o verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Olha o verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Você não acha que para um texto tão pequeno, ter 2 vezes a repetição de um versículo, é porque Deus está querendo chamar a nossa atenção para alguma coisa? Nas 2 vezes em que o Senhor exorta o seu povo a considerar o seu passado, Ele destaca situações em que o povo esperava que fosse surtir um efeito positivo e teve um efeito negativo. Talvez Deus esteja nos chamando também a considerarmos alguma coisa do nosso passado que precisa ser revisto e passado a limpo, a fim de que isso não se constitua em alguma amarra que possa nos impedir de termos uma vida bem-sucedida no presente e no futuro. O Senhor não tem prazer em reter o orvalho e reter o fruto da terra, que o Senhor tem prazer em abençoar. Amém. Mas muitas vezes é uma forma que Ele tem para nos chamar a atenção, para nos mostrar: você está correndo demais por causa das suas coisas e tem me deixado para trás. Mas nesta noite eu quero parar você e dizer: olha, você não vai muito longe. Como disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Querido e querida, não queira seguir adiante sem Jesus. São 3 coisas tão simples, não é? Mas que pode mudar uma vida, pode mudar um destino, pode mudar tantas coisas. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite.
se nesta noite o Senhor tocou o seu coração, e no seu coração você dispõe, você entendeu que a casa do Senhor está em ruína, mas que precisa ser restaurada por Jesus, e você quer caminhar com o Senhor, quer entregar sua vida a Jesus, quer renovar sua aliança com o Senhor, quer voltar àquele tempo de primeiro amor, quer dizer, olha, eu quero começar essa caminhada. Queria convidar você a vir aqui à frente. Não vou insistir, não. Apenas deixar essa palavra com você. Não tenha vergonha de fazer isso, se alguém queira fazer isso de todo o coração. Mas tome a decisão de fazer. E saiba de uma coisa: você vai ouvir aquela doce voz dizendo no seu ouvido: eu sou contigo. Amém? Vamos ficar de pé? Enquanto o Beto toca essa música, se alguém aqui nessa noite, de coração, quer fazer isso, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Se alguém aqui hoje entrou e ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus e quer recebê-lo nessa noite como seu Senhor e Salvador, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se o Espírito Santo de Deus tem falado no seu coração, então ouça a sua voz. Se é apenas minha voz que está ouvindo, então não precisa. Mas se Deus tem falado no seu coração e você discerniu que além da minha voz tinha a voz do Espírito Santo de Deus, eu queria convidar você a dizer sim para esta voz que te chama a um compromisso com Ele mais sério. Senhor, por pouco Naamã não voltou sem a bênção da cura de uma enfermidade tão grave como aquela, porque na sua cabeça ele achou que era uma coisa estrondosa que iria mudar a sua vida. E o Senhor trouxe aquele milagre extraordinário, uma embalagem tão simples. Talvez em nosso meio há pessoas que estão vivendo essa realidade. Tem semeado muito, tem colhido pouco, e esse pouco não farda. Tudo que recebe vaza por algum buraco. E às vezes não sabem por quê. Mas nesta noite o Senhor falou com clareza ao nosso coração, nos trazendo hoje, como trouxe antes,
uma mensagem de exortação, desejando ver em nós, hoje, aquilo que se ouviu no passado, uma atitude de mudança de vida, para nos dar hoje o que o Senhor deu no passado, uma palavra de encorajamento para aqueles que de fato desejam isso. Deus amado, que as tuas mãos nesse instante sejam estendidas sobre essas vidas que à frente declaram nos seus corações aquilo que declararam. Deus, que no íntimo agora, de uma maneira muito especial, elas possam ouvir a voz inconfundível do Senhor dizendo: eu sou contigo, eu vou te ajudar. Deus, e desperta o espírito de outros, começando comigo e com os meus irmãos aqui, para ajudá-los nessa caminhada. E pedimos em nome de Jesus que tu dês força aos meus irmãos, para que quando o diabo colocar os seus agentes nos seus caminhos para desanimá-los, que eles não se deixem desanimar, mas que prossigam nessa caminhada, sabendo que com o Senhor eles são mais que vencedores. E assim, ó Deus, traga avivamento para a minha vida, para as nossas vidas, para a tua igreja aqui reunida e para onde essa palavra estiver chegando, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Glória. Irmãos, o culto vai continuar lá no salão social. Portanto, pediria que os irmãos conduzissem os nossos visitantes que talvez não sabem onde o culto vai continuar, para que levem até lá. Não deixe os nossos visitantes ficarem perdidos aí no meio do caminho, não, né? Tem muitos atalhos aí, então conduz os nossos visitantes até lá. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Final praise like the